Senadora Ana Nery. Cara presidente Vanessa Graziotin, prestei atenção na exposição do candidato à direção da Anvisa, doutor Ivo Bucaresc, e só, doutor Ivo, me surpreendeu que Vossa Excelência não fez nenhuma referência a um episódio acontecido recentemente num concurso para a Anvisa, que Vossa Excelência presidiu a mesa, digamos, a comissão organizadora do concurso, e eu recebi diversos e-mails, aliás, alguns escritos de maneira extremamente correta do ponto de vista da argumentação. Até faço questão porque o meu mandato eu tenho feito com muito cuidado, acolhendo as demandas que vêm pela internet, ou por telefonemas, ou de outra forma. Então, eu recebi todas as perguntas encaminhadas ao senhor pela internet de pessoas de vários estados brasileiros, do Rio Grande do Sul, que é o meu estado, do Rio de Janeiro ou de outros lugares. Então, entre outros, Márcio Pinho, ele me mandou um e-mail lembrando que foi escolhida uma banca, a banca Centro Concurso foi escolhida pela Anvisa por dispensa de licitação. A nota tivera 4 interessados em realizar esse concurso. Por que foi dispensada a licitação? Há um outro detalhe aqui, numa outra mensagem que eu recebi, muito ilustrativa, da mensagem que eu recebi aqui de Maria Aparecida. Ela lembra que, enquanto uma empresa que pretendia fazer o concurso cobrava R$ 240 pelas inscrições, o Cetro cobrava R$ 70. Há uma discrepância muito grande em relação a isso. Então, em relação a essa, a Cetro, sabíamos, diz a Maria Aparecida, não tinha competência para realizar um concurso de tal porte nas 27 capitais. Da mesma forma, é notório que essa banca, inclusive um de seus dirigentes, esteve envolvido na fraude do Enem, conforme foi noticiado pela imprensa. Já apresentou várias irregularidades em outros certames. Não se entende, diz ela, o motivo pelo qual a Anvisa ter escolhido essa banca, sendo que outra instituição pediu R$ 240 pela inscrição e a Cetro apenas R$ 70. Então, essa a discrepância. E que também recebo aqui uma outra mensagem de Lucila Marques, Ana Lucila Marques. Escreve para falar sobre a sabatina que estamos fazendo hoje com o senhor. Considerando a minha posição como pesquisadora em saúde coletiva, especialmente em formação e gestão em vigilância sanitária, peço que a comissão considere as irregularidades apontadas na condução do concurso público para a nomeação de servidores da Anvisa. O senhor foi presidente desta comissão e acompanhou de forma presencial as ocorrências no município do Rio de Janeiro, onde a aplicação das provas iniciou com aproximadamente 5 horas de atraso e houve violação dos lacres de segurança dessas provas. Tal presença pode ser visualizada em vídeo captado por candidatos que realizaram as provas da escola Vicente Januzzi, no Rio de Janeiro. Lívia Minuzzi, essa é mãe de um candidato, disse que o marido é aposentado, a família fez um grande esforço para pagar um bom curso preparatório a fim de ajudar o filho deles. Como é do conhecimento, houve uma grande confusão em todo o Brasil no dia da prova. A banca Cetro, que realizou o certame, deve dar uma posição, deveria ter dado ontem, e não temos nenhuma informação a respeito disso. Então, essas questões eu também queria. E tenho também do Gabriel Lavorati Guedes, que também prestou concurso. Então, o relato desse jovem, do Gabriel Lavorati Guedes, daqui de Brasília,
ele diz que não ocorreram fatos isolados, como o Cetro, empresa organizadora do concurso, vem falando. Ocorreram, sim, problemas graves e de forma generalizada. Alunos receberam pela manhã, inclusive, a prova que foi aplicada à tarde. Isso aconteceu em Salvador, na Bahia, com pessoas colocando até fotos da prova nas redes sociais, antes mesmo da realização dessa prova. Eu tenho me dedicado e estudado há mais de 2 anos, de forma ininterrupta, para esse concurso. Gastei dinheiro com cursinho, com material e me sinto enganado por tal situação. A Anvisa, em seu próprio site, diz que um dos seus objetivos é ser legitimada pela sociedade como uma instituição integrante do Sistema Único de Saúde, ágil, moderna e transparente, de referência nacional e internacional na regulação e no controle sanitário. Ora, como ser legitimada com esta falta de transparência? Os futuros servidores da agência serão realmente aprovados e tomarão posse com base nesse concurso desastroso? Gostaria imensamente que essa comissão indagasse o senhor Ivo Bucaresc sobre as atitudes a serem tomadas e as providências tomadas pela Anvisa. Então, eu queria que o senhor, à luz dessas questões, visse que é uma situação preocupante. Além da questão dessa que é grave, porque está em jogo uma agência reguladora que é muito importante, talvez uma das mais importantes do país. Nós examinamos aqui, temos mostrado a fragilização, a precarização das agências reguladoras, até mostrado pelo Tribunal de Contas da União. Então, a Anvisa, aqui hoje foi mostrado, fiz um requerimento para tratar de um tema que diz respeito ao exame do mieloma múltiplo, que requer um tratamento especializado para que o paciente portador dessa doença tenha uma vida melhor com o uso de um medicamento ou genérico chamado lenalidomida. Há anos há um pedido para certificação desse medicamento. A própria senadores têm parentes que são portadores da mieloma múltiplo e precisam desse medicamento. Tenho recebido no gabinete, doutor Ivo, vários pedidos de pessoas clamando para que não sofram mais. Então, eu queria saber do senhor se essa demora no exame, que é reconhecido esse medicamento em vários países, as pessoas que têm dinheiro podem sair do Brasil e ir para os Estados Unidos para fazer o tratamento, para usar essa medicação. Por que o Brasil não faz? É porque é muito caro e a Anvisa não quer incluir isso no rol do SUS ou dos planos de saúde? Por que não há, ou há um outro motivo de ordem médica? Mas aí, nesse caso, por que 80 países ela é reconhecida e recomendada para o tratamento do mieloma múltiplo, no caso da lenalidomida? E, por fim, para não ocupar mais tempo, eu queria uma questão também. O nosso estado, o Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, são estados que tradicionalmente se valeram do conhecimento para usar os medicamentos fitoterápicos, que são medicamentos de pouca sequela, digamos, para os usuários desses medicamentos. Mais baratos, usa a cultura que nós temos. E uma empresa que fabricava um xarope há 50 anos, uma tradição que aquilo passava de pai para filho, todo mundo recomendava. Funchicória, coisas que todo mundo lembra que as crianças tomavam. Isso, a Anvisa, quando eu fui levantar essa questão, disse que tinha um funcionário apenas para fazer o exame dos fitoterápicos. Olha, essa é uma indústria que na Alemanha, em países desenvolvidos, ela tem uma grande relevância, e, inclusive para a saúde, porque são mais naturais, são medicamentos menos químicos e são mais naturais e mais benéficos à saúde e, sobretudo, à saúde do bolso do usuário. Então, por que a Anvisa está demorando tanto? Aliás, a Anvisa está discutindo agora a flexibilização da regra sobre os medicamentos fitoterápicos e a criação de uma nova categoria de medicamentos, a do produto tradicional fitoterápico. Já é um avanço, mas muitas empresas não podem esperar por isso. Santa Catarina também é uma região que, como o Rio Grande do Sul e outros estados também, são produtores desses medicamentos. Eu queria uma palavra de Vossa Excelência a respeito disso. Muito obrigada. Agradecer aqui as perguntas. Em especial as perguntas sobre o concurso, eu acho que é bom aproveitar aqui para esclarecer. Primeiramente, é óbvio que esse é um concurso de fundamental importância, né? A Anvisa está precisando repor a sua condição de mão de obra. Como eu falei na minha fala, nós perdemos ao longo desses últimos 6, 7 anos 1/3 da mão de obra
existente, enquanto, ao mesmo tempo, dobrou o número de processos que a Anvisa tem que analisar. Então, há uma dificuldade tremenda. O governo aprovou, inclusive ampliou um pouco mais as vagas que nós tínhamos por direito, e aí, com isso, aprovou essas 314 vagas. E é por isso que nós queríamos, como fazer um concurso, treinar as pessoas e colocar eles para estarem plenamente trabalhando. Isso leva um tempo. Nós queríamos fazer que o concurso tivesse o mais que a gente conseguisse, com toda a segurança possível, a maior celeridade possível, para que rapidamente possa eles estarem trabalhando, atuando e melhorando a performance da Anvisa. Por isso, inclusive, que nós fizemos a dispensa de licitação, de modo que a gente acelerasse o processo. Nós mandamos para todas as grandes empresas de concursos que existiam no país, CESP, Sesgran Rio, ESAF, o FGV, o FRJ, pedidos de propostas. Só dessas aí, só a ESAF respondeu dizendo que não queria fazer. O CESP nos deu uma proposta cobrando R$240 por candidato, que eu acho que é um valor que já começaria a retirar uma série de candidatos por questões econômicas no meio do caminho. Todos os outros que apresentaram, foram 4 ou 5, eu não me lembro agora o exato número de empresas, todos em torno dos R$70 do CETRO. E na análise técnica, o CETRO apresentou a capacidade de fazer o concurso. Já tinha demonstrado que já tinha feito concursos a nível nacional, que teria feito o curso de formação, que é uma outra exigência nossa, há uma segunda etapa no concurso para os concursados de nível superior, que eles façam curso de formação de 3 semanas antes de serem efetivados, antes de entrar no estágio probatório, né? Efetivação mesmo é só depois de 2 anos. Né? Então, e aí o CETRO demonstrou uma capacidade. O CETRO já tinha feito, inclusive, um concurso para a Anvisa que não tinha dado nenhum problema. Né? Infelizmente, assim, problemas, como você falou da banca do Enem, todas as grandes bancas já tiveram em algum momento um problema na história. O CETRO, quando fez para nós, não tinha tido problema, ele demonstrou todas as condições técnicas e num preço razoável, R$70. Talvez, se eles colocaram um preço talvez abaixo do que era viável para eles, eu não posso dizer, mas eles ganharam o processo de escolha. E por isso que foi a banca. Vou deixar bem claro, inclusive, o seguinte, do ponto de vista da organização, se nós não tivemos nenhum problema de vazamento ou de fraude detectado antes da operação do concurso. Quer dizer, não houve problema da prova ter vazado antes, de não ter tido problema de segurança, nem questionamento sobre o ponto de vista da qualidade do conteúdo. Nós tivemos um problema, aí sim, de vazamentos e de organização na implementação da prova. Ali, o CETRO, em muitos lugares, perdeu o controle do que estava acontecendo, e eu fui testemunha ao vivo. Quando eu estava no Rio de Janeiro, quando estava realizando a prova, assim que eu soube que estava acontecendo um problema sério numa escola na Barra, na Vicente Janus, eu fui pessoalmente, está inclusive registrado em vídeo, está no YouTube, todo mundo pode ver a minha presença lá. Eu fui ver o que estava acontecendo, realmente ali a situação estava complicada, na prática a prova sequer se realizou. Né? Então, e nós sabemos, já temos relatos de vários outros problemas. O que nós fizemos até o momento foi tomar todas as garantias de tomar uma decisão com absoluta segurança e que não haja também nenhum questionamento jurídico. Então, foi solicitado ao CETRO, foi oficiado ao CETRO uma série de questionamentos em que eles enviaram a resposta. Chegou ontem à noite a Anvisa, que era o prazo, num volume muito grande. Nesse momento, assim que terminar aqui essa batina, eu volto para a Anvisa para juntar com o resto da comissão para a gente analisar tudo que o CETRO nos respondeu. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo investigações paralelas. Tem investigações policiais, nosso setor de segurança institucional está indo atrás dos BOs que ocorreram. A nossa ouvidoria recebeu quase 1000 informações que nós estamos tabulando, fora as próprias informações que nós estamos ouvindo de pessoas amigas do que está acontecendo, para que a comissão leve à diretoria o escopo para que ela tome a decisão. Cabe à diretoria colegiada tomar a decisão do que fará no concurso. Mas também não podemos tomar, como é um concurso que envolve 125 mil pessoas, envolve o futuro da Anvisa, a gente não pode fazer ela sem a total segurança do processo. Por isso que ainda não foi publicado qual é a decisão que será tomada. Mas a diretoria, eu creio que a diretoria colegiada na próxima semana vai estar informando a posição. Bom, pelo que o senhor está dizendo, não há ainda nenhuma posição tomada em relação
a decisão da Anvisa, que será colegiada. Isso poderá eventualmente significar a anulação do concurso, dependendo da gravidade digamos, que a Polícia Federal apure algumas irregularidades, porque isso cria um desequilíbrio muito grande entre os concorrentes, que não tiveram acesso à informação ou que tiveram. Então, isso, nessa reunião do colegiado da Anvisa, esses pontos poderão ser colocados à mesa para exame, doutor Ivo? Claro, nós estamos analisando todas as possibilidades, tudo que pode ser feito. Com certeza o concurso tem comprometimento. Qual é o nível de comprometimento? E aí quais são Nós estamos analisando para dar à diretoria toda a condição para ela tomar a decisão de o que ela vai fazer. Aí cabe à diretoria tomar a decisão, a anulação é uma das hipóteses possíveis. Mas aí vai caber à diretoria, a partir dessa investigação que nós estamos fazendo, que a comissão está fazendo, tomar a decisão devida. Porque, na verdade, se a empresa que assumiu essa responsabilidade não tomou as providências do ponto de vista da segurança, cancelar esse concurso, parece a lógica recomendar, e a própria empresa refazer o concurso em condições de segurança total para todos os milhares de inscritos nessa disputa tão importante que envolveu, como o senhor disse, milhares de pessoas em todo o país. Não, é isso assim, eu só peço que eu não vou dar juízo de valor. Evidente sobre isso aqui, que está em subjúdice. Está subjúdice, eu sou exatamente responsável pela investigação, então eu não posso me pronunciar sobre isso. Mas está sendo feito, eu creio que na semana que vem a diretoria colegiada já terá todas as informações necessárias. Eventualmente, depois de terminar a análise, a gente faça mais algum questionamento ao CETRO. Isso aqui tem que esperar a gente terminar de ler toda a resposta deles, e aí nós vamos encaminhar a diretoria colegiada para que ela tome a decisão. Doutor Ivo, uma informação. A Polícia Federal, ela foi chamada para fazer algum tipo de investigação, e quem tomou essa iniciativa? Na verdade, sim, nós conversamos que nós temos uma área de segurança institucional. Em muitos estados, inclusive, ocorreram candidatos que fizeram boletins de ocorrência. Nós depois, inclusive, fomos à Polícia Federal conversar e pedir, até por lei, é obrigação, como um concurso federal, é obrigação da Polícia Federal investigar isso. As próprias polícias civis dos estados onde ocorreram os problemas e que tem boletim de ocorrência já nos informaram que estão encaminhando à Polícia Federal os BOs para que a Polícia Federal investigue. Nós já estamos acompanhando, nós temos a nossa área de segurança institucional, inclusive, é comandada por um delegado da Polícia Federal, e ele já está acompanhando com a Polícia Federal toda a investigação. Obrigada, doutor Ivo. Eu queria... Os outros questionamentos foram feitos sobre a questão fitoterápicos, a liberação, senadora Vanessa, e também algumas questões levantadas pelo senador Ciro Miranda e também por mim. Sim, eu vou com a palavra. Senadora, quanto à questão dos fitoterápicos, quero dizer, primeiro, até por ter vindo da área ambiental, eu tenho total simpatia para isso. Eu sei que já está sendo feito a simplificação dos procedimentos para registros de fitoterápicos, inclusive também com algumas alterações da fórmula de análise, porque a gente não pode analisar um fitoterápico igual como a gente analisa um medicamento sintético ou um biológico, são formas diferentes de análise, especialmente os medicamentos tradicionais. Eu acho que, terminada a consulta pública e feito o RDC, isso vai melhorar muito. Eu, inclusive, sou um defensor de que nós temos que o governo brasileiro tem que incentivar a produção de fitoterápicos no país. Nós temos hoje uma reserva de biodiversidade que nos permite criar talvez uma série de medicamentos, tratamentos a partir disso aqui, desenvolver uma indústria nacional e uma produção nacional. Eu já discutia isso quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, eu participei dos projetos que envolviam isso aqui. Então, esse é um dos projetos que me anima a estar na Anvisa, acompanhar essa questão. E eu sei que está, como eu falei, a Anvisa, no seu início, ela fez uma série de regulações, até porque era um órgão novo, e agora nós estamos num processo muito de rever. Algumas regulações ficaram pesadas demais. Até como, entrando um pouco na pergunta do Ciro, nós temos agora que rever aquilo que eventualmente a gente passou do ponto e temos que dar uma melhorada. A fitoterápica talvez tenha sido uma delas. Então, esse é um processo que a direita tem feito. Acho que a gente, óbvio, sempre tem alguma regulação nova a ser feita, mas agora nós estamos num momento de maturação do sistema regulatório já existente. Eu ia até entrar, volto a dizer, na pergunta do Dr. Ciro, acho que
o marco regulatório no país tem que ser revisto. Depois de 14 anos de regulação, né, nós temos que começar a rever e analisar assim, o que é necessário, o que nós passamos do ponto, o que a gente, ao contrário, ficamos moles demais, né, precisamos endurecer mais. Aquilo que, de repente, a gente faz muito forte para o setor nacional e para o setor multinacional, a gente já não regula tão fortemente. Isso são problemas que nós estamos vendo. Um exemplo claro está no setor de alimentos, né? Nós simplificamos uma série de procedimentos na área de alimentos. Hoje, basicamente, só são 6 áreas de alimentos que têm uma fiscalização e um registro mais rígido. O resto, na verdade, a gente está em acompanhamento de pós-uso, né? E simplificou o sistema de registro. Nós temos que, por exemplo, aperfeiçoar questões como na cadeia produtiva do leite. O Brasil, hoje, não temos um sistema de legislação que exige que o leite seja pasteurizado, todo o leite, o que era correto em 1940, quando isso foi feita a legislação, mas que hoje não é necessário e hoje prejudica. Hoje nós temos um dos melhores queijos do Brasil que em tese, não pode sair da sua região porque não é pasteurizado. Então, são questões que nós temos que melhorar. Nós temos que aperfeiçoar o marco regulatório, por isso, inclusive, que até como economista, uma das questões que mais me anima a acompanhar dentro da Anvisa é a gente construir o instrumento da análise de impacto regulatório, para que a gente consiga ter a noção exata de como a regulação impacta nas questões econômicas e sociais, além das questões sanitárias, né? E como que a gente vai conseguir dar o devido equilíbrio para todas essas questões. Mas, por outro lado, se é verdade que às vezes a gente passa um pouco do limite, que às vezes tem dureza, e o setor sempre reclama, senador, por outro lado, eu acho que a regulação criou um nível para a indústria brasileira, para a produção, para a venda de produtos brasileiros, no outro nível que nos garante uma respeitabilidade. Hoje, o cidadão brasileiro pode ir na farmácia e tomar um medicamento com absoluta certeza que foi aprovado pela Anvisa, o medicamento é seguro, que o alimento é seguro, que o cosmético é seguro. Eu acho que foi esse o grande ganho que nós tivemos. Aqui, sempre tem que ter um ajuste fino, sempre tem que ter, é inegável, mas eu acho que não só a sociedade ganhou em segurança sanitária, mas o próprio setor produtivo ganhou ao dar maior confiabilidade a eles próprios, na hora que você sabe que o selo da Anvisa é um selo de garantia de qualidade e hoje respeitado internacionalmente. Não é à toa que já tem, se não me engano, 10 ou 12 países que já aceitam o registro da Anvisa como um registro prévio para entrar no seu país. Quer dizer, hoje um produto brasileiro registrado na Anvisa em alguns países precisa de questões muito simples para ter os registros sanitários nos seus países, porque o registro da Anvisa já é reconhecido como um registro de qualidade e, portanto, ele não precisa passar por todos os outros procedimentos que ele exige do que vem de outros países. E aí, senadora, entrando na questão da lenalidomida, essa informação que eu recebi é que a avaliação da nossa área técnica é que ela não mostrou a comprovação da eficácia necessária e, por isso, não teve o registro. Aqui já foi para a DICOL, foi um debate na diretoria colegiada, não foi unânime, mas a decisão da DICOL foi acompanhar a posição dos técnicos, mas que está aberta a renovação, quer dizer, está aberta para que a empresa reapresente se conseguir mostrar a comprovação, mas que existem outros medicamentos no país indicados para isso, né? Eu confesso que eu não sei com detalhes o que tem que ver, né? Até porque a quantidade, inclusive porque assim, na minha área, que é de regulação de preços, eu recebo já quando o medicamento já recebeu o registro da Anvisa, aí que vai para a CEMED, que é onde eu acompanho mais de perto, né? E só para ter uma ideia, na minha área são 3.000 análises por ano que nós fazemos de medicamentos, e só de medicamentos, para vocês terem uma noção do que é o tamanho da Anvisa. E no meu caso, eu só recebo depois que já está registrado. Você imagina, a área de registro de medicamentos tem uma quantidade muito maior para receber sobre isso. Quanto à questão da rastreabilidade, senadora, primeiro, assim, nós temos uma coisa, nós estamos, de certo modo, sendo pioneiros no nível de rastreabilidade que a nossa legislação exige. Nenhum país do mundo se propôs a fazer rastreabilidade desde da produção da matéria-prima até o consumidor final, né? Todos que têm rastreabilidade fazem ou de produtos de alto custo ou de uma pequena parte da cadeia produtiva. A nossa proposta legal é de fazer de tudo, o que obviamente não é possível ser feito
a curto prazo em todas as áreas. Nós tivemos alguns problemas na primeira proposta de metodologia, que devido ser proposto, depois foi feita uma revisão mostrando que não era viável ser feito pelo sistema do selo, e agora se criou uma nova proposta, que é a ideia do Data Matrix. Agora nós estamos na consulta pública. Eu acho que agora a fase da consulta pública, então, nós estamos pegando todos os setores. Tem problemas que, como é uma cadeia muito grande, cada setor da cadeia, cada um tem um problema, nós temos que pegar a indústria, o distribuidor, o varejista, o hospital, a Secretaria de Saúde. Quer dizer, não é só conseguir coordenar todas as questões para cada uma dessas áreas, como a sua implementação também não vai ser tão fácil, né? Acho, inclusive, que nós vamos ter um desafio muito forte na implementação no setor público, porque isso vai envolver um custo de investimento para toda a rede pública do SUS, né, que nós vamos ter que discutir depois como nós vamos financiar isso, né? Agora, que é fundamental, a rastreabilidade é fundamental para a segurança de todo o sistema, para a gente diminuir a quantidade de roubos, para a gente diminuir a quantidade de medicamentos falsificados e até na dispensação final no hospital para diminuir a quantidade de erros médicos. Eu acompanhei o sistema de rastreabilidade que o Einstein tem. Eles, com a rastreabilidade, já diminuíram em 93% a quantidade de erros gerados por medicação, que é um grande ganho. Então, esse é um instrumento de segurança sanitária e de segurança econômica fundamental. Mas é um desafio grande. Nós estamos propondo, imagina, no Brasil, só de farmácia são 70 mil farmácias. Mas, no total, eu me lembro que são cerca de 150 mil pontos de dispensação no total que vão ser rastreados em toda a cadeia. Não é fácil montar uma situação dessa. Nós temos que fazer com bastante cuidado, né? E acho que está sendo feita. A consulta pública está aí na praça, eu acredito que nós ainda em 2013 já vamos estar começando a implementação, não concluiu ainda. Bom, eu acho que... Pela ordem, senadora Vanessa. Pois não, senadora. Eu queria, primeiro, solicitar ou propor que o doutor Ivo, pelo que ele revelou aqui a respeito da reunião que o colegiado da Anvisa fará, a respeito do problema ocorrido, que é sério, com o concurso público, eu queria que a Anvisa, assim que a solução do colegiado tomar, informe a esta Comissão de Assuntos Sociais, dado o interesse e a relevância do tema, com o nosso presidente Valdemir Moca, para que nós tenhamos conhecimento das providências tomadas assim que a reunião ocorrer. Então, é uma proposta que eu faço verbalmente, espero que os colegas concordem com isso. A segunda... Deixa, só uma parte. Pois não, nós vamos ter no dia 19 agora, por isso é que vem para cá o presidente da Anvisa, diretor-presidente, para aquela audiência conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça, Assuntos Sociais e Assuntos Econômicos. E, evidentemente, que até o dia 19, salvo o melhor juízo, nós vamos ter essa definição. E eu acho que esse seria o momento, senadora Ana Amélia, para que o diretor-presidente da Anvisa pudesse dar todas essas explicações. E eu queria obter do doutor Ivo o compromisso que, na condição de presidente do concurso, que ele, assim que tivesse todas as condições, é claro, porque eu entendo que o doutor Ivo tem uma dificuldade aqui. Ele é o presidente do concurso, mas quem vai tomar, caberá a ele reunir todas as condições e informar a diretoria. A diretoria vai ter que tomar essa decisão. Mas, doutor Ivo, eu penso que um concurso com todos esses indícios de irregularidade, o sensato, é claro que essa decisão é da comissão, mas o sensato é de anular um concurso nesse nível. Eu sei que são 125 mil pessoas, mas o pior é ficar a impressão de que houve alguma coisa e as pessoas se sentirem prejudicadas. Eu sei, só para, que essa não é uma decisão sua, mas como presidente, eu gostaria que o senhor tivesse, com essa comissão, a grandeza de, como está pedindo a senadora Ana Amélia, pudesse mostrar aqui, encaminhar aqui todos, aquilo que representa, que vai representar a decisão desse colegiado da Anvisa, mas insisto, senadora Ana Amélia, que no dia 19, uma audiência pública
com o diretor-presidente aqui, que vai prestar esclarecimentos sobre a Anvisa, seria o momento mais adequado para que a gente fizesse todos esses questionamentos. Eu agradeço a sugestão do senador Senadora Ana Valdemar Amélia, me desculpe. do mesmo tema. Não, exatamente. Agora, eu só gostaria, acho que seria importante que o doutor Ivo deixasse claro se há algum prazo para a manifestação da diretoria. Exatamente. Seria Eu queria, essa informação é relevante. Ele falou da próxima semana, isso estará definido e haverá reunião, mas eu queria, em relação ao que o senador Moca propôs, eventualmente, se a decisão da comissão do colegiado da Anvisa sobre a questão da irregularidade ocorrida no concurso ocorrer antes do dia 19, que a comissão não espere a presença do presidente da Anvisa aqui e que oficie formalmente a comissão das deliberações tomadas, apenas isso, e a informação que a senadora pede. Então, sobre isso, eu queria saber se o tema está esgotado, nossa presidente Vanessa Graziotin. Eu tenho mais duas observações a fazer. Não, eu acho que ele poderia, para a gente esgotar o tema, concurso público, falar a respeito dos prazos da... Quanto a prazo... perdão. Eu só queria... senador, no dia 20, a Agência Nacional, a ANS, virá aqui, mas nós vamos convidar o diretor-presidente para que ele venha nesse momento, porque eu acho que esse tema é um tema importante. E aí eu me somo, de que se isso for acontecer antes do dia da vinda aqui, que a gente tenha, aí eu pedi para que ele tomasse o compromisso de fazer isso a essa comissão. Senadora, o doutor Ivo já... Bom, é óbvio que assim, esse concurso, não tenha dúvida, é fundamental para o país, né? Não é só para quem está fazendo concurso ou para a Anvisa, né? Melhorar a situação da Anvisa em termos de quadros funcionais é uma coisa para o país inteiro necessário. Não se preocupe, assim, se tem meu compromisso, assim que nós tivermos a decisão, isso vai ser oficializado aqui à casa, assim como vai ser publicizado para todas as pessoas, até porque também é um direito dos 125 mil candidatos saberem qual é a decisão. Então, assim que for tomado, eu tenho certeza que a diretoria colegiada vai publicizar. Mas tem prazo? Eu imagino assim, a ideia nossa é que a gente resolva isso semana que vem. Agora, vai depender um pouco, assim, se nós estamos analisando todas as investigações, pode ser que a diretoria se considere que com a informação que eu tenho satisfatório, as informações todas para tomar uma decisão, ou pode achar que precisa de mais alguma informação. Aí vai caber à diretoria colegiada decidir. Nós esperamos que a gente consiga, até a semana que vem, ter dado todo o embasamento necessário. Aí cabe à diretoria colegiada. Você vai tomar a decisão, você vai pedir mais alguma informação. Eu agradeço muito ao doutor Ivo. Eu quero dizer que a comissão tem o máximo interesse, até porque o seu relator foi ninguém mais, ninguém menos que o presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Então, esse compromisso ganhou um relevo adicional e a comissão também tem o interesse de contribuir para que as agências reguladoras, em particular, não só a Anvisa, mas ligada diretamente aqui à ANS, tenham uma colaboração construtiva para resolver esses problemas graves. A segunda questão, eu queria lhe dizer que ouvi com enorme satisfação a manifestação de Vossa Senhoria a respeito dos fitoterápicos. Fico muito, digamos, gratificada por isso. Acho que é um alento para uma indústria que pode crescer muito no Brasil e com a valorização da nossa biodiversidade, que hoje está sendo explorada por grupos estrangeiros e nós estamos perdendo patentes relevantes nessa área. Então, eu queria cumprimentá-lo por essa iniciativa. Finalmente, mas não menos importante, doutor Ivo, quando eu falei da lenalidomida, eu não estou preocupada com o fabricante. Eu estou preocupada com os portadores do mieloma múltiplo, as pessoas que estão sofrendo. Se é A, B ou C que faz, isso não me interessa. Me interessa é que a agência que regula a autorização de uma medicação que pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, esse é o meu único interesse. Não tenho nenhuma parte em relação à indústria de abrir ou não. Eu quero apenas dizer que o meu interesse é das pessoas que procuram o gabinete pedindo, pelo amor de Deus, e clamando para que esse medicamento seja disponibilizado, para que elas sofram menos de uma doença que não tem cura.